Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, continue a guardar seu coração e mente em Cristo Jesus. Mais um fim de semana chegando, mais um sábado. E nós queremos pensar no capítulo 22 de Josué. Ontem nós vimos sobre ouvir dizer e como isso pode causar sérios prejuízos e problemas. Hoje, querendo ver o desfecho desse episódio, então é interessante que ainda no capítulo 22 aí você pode acompanhar isso, que como devemos proceder quando a gente ouve alguma coisa que nos deixa assim preocupados e evitar também as más interpretações e suposições. Aí no capítulo 22 você vai perceber que Israel, quando o exército se preparou para ir para a guerra, uma guerra civil, irmãos. Olha, eu ouvi dizer que poderia ter provocado uma guerra civil entre Israel e entre as tribos 9 e meia e as outras que ficaram lá. Então uma coisa muito importante quando nós ouvimos dizer, averiguar os fatos, ver se realmente é verdade, porque só quem se importa com a verdade é que vai procurar a verdade. E eles estavam interessados. Será que o altar que eles fizeram realmente era com aquela intenção? Então a comissão é feita e eles vão averiguar os fatos. E lá eles dizem, olha, vocês fizeram um altar e estão entendendo que esse altar tem essa intenção. Pronto. Quando nós fazemos isso, nós damos a chance à pessoa de esclarecer, de falar a verdade. Ou que vai confirmar o que nós estamos pensando, ou não. Israel pensava uma coisa, quando eles foram averiguar, perceberam que não era verdade. Eles puderam explicar as razões. Porque quando se age por precipitação, parece que uma certa ansiedade de querer brigar com as pessoas e não de resolver um problema e esquecer quem é o verdadeiro inimigo. Quando as tribos se armaram para uma guerra civil, parece que estavam tão ansiosos, estavam tão acostumados com as batalhas e lutas, que naquela hora eles vamos. E aí precisou, aí pela direção de Deus, que alguém dizia, vamos montar uma comissão, vamos lá conversar com eles, e assim fizeram, averiguaram, perceberam, ouviram a história, ouviram a versão daquelas tribos, eles puderam explicar qual foi a intenção deles em construir aquele altar, e eles ficaram satisfeitos com aquela explicação. Por isso, irmão e minha irmã, verifique os fatos para ver se verdadeiramente é dessa maneira. Ouça o outro lado da história, desmanche o mal entendido, você pode estar evitando uma guerra. Quantas pessoas estão, de repente, sem falar umas com as outras porque não foram conversar? Porque não foram averiguar para ver se era uma verdade mesmo, não se importou com a verdade. E uma vez que ouviu, se estabeleceu uma mágoa, e essa mágoa se transformou em um rompimento de um relacionamento. E criando então raízes de amarguras no coração. Por isso, importante, meu irmão, minha irmã, ouça o outro lado, ouça a história, não se precipite, se importe com a verdade, verifique os fatos. O desfecho em Israel é que depois que aquela comissão ouviu o lado deles, ficaram satisfeitos e todo mundo ficaram em paz. Percebe, irmãos e irmãs? Começou com a possibilidade de uma guerra. Muitas pessoas seriam feridas, muitas pessoas morreriam por conta de um ouvir dizer. Mas quando eles tomaram e fizeram as escolhas assertivas de ir lá, de conversar, de ouvir o outro lado da história, de saber o que realmente estava acontecendo, nós então podemos ter no final desse capítulo todo mundo em paz, todo mundo descansando, todo mundo tranquilo. As 2 tribos e meia do outro lado do Jordão descansaram em paz. As 9 tribos e meia, sabendo as razões, descansaram em paz. Então terminou tudo em paz. Por isso, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, nesse dia, pense nessas coisas. Nós somos agentes da paz.
Então, sempre que possível, como diz Paulo aos Romanos, o que depender de vós, tende paz com todas as pessoas. Que você tenha um bom fim de semana, amanhã é dia de estarmos nos alegrando por estar na casa do Senhor. Shalom. Transforma-me conforme